Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Tava pensando umas piadinhas pra te perguntar, pra gente fazer o novo padrão de introdução, só que, como o filme é muito triste, eu acho que eu não vou fazer piadinhas de introdução, não cabe aqui. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Nem só de Agente Secreto vive o Brasil no Oscar. Sonhos de Trem, uma produção da Netflix, cujo diretor de fotografia é brasileiro, é um dos indicados a melhor filme na premiação de 2026. Dirigido por Clint Bentley, o longa explora a vida de um lenhador que busca encontrar seu lugar em um mundo sempre em movimento. Mas o que a gente achou de Sonhos de Trem? Quais são as chances do filme no Oscar? E será que dentre todos os brasileiros indicados, esse aqui tem mais chance de levar? Mas antes de começar o episódio, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique você vai saber dos episódios e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. Lembrando que a gente tá doido pra chegar nas 100 avaliações aí no Spotify, é muito legal pra gente se der certo. 100 avaliações boas, tá? Porque se der as outras 40 que estão faltando e a avaliação for ruim, não ajuda tanto também. Enfim, tá no meio do episódio, concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta aí. Esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como aumentam a relevância do podcast. Gente, eu acabei de descobrir, alguns dias atrás, que o Spotify só permite que a pessoa comente uma vez, que o usuário só pode comentar uma vez, ele não gera conversa no episódio. Então assim, gente, se a gente fizer pergunta pra vocês, não é porque a gente quer encerrar o debate, não, ó, a última palavra é nossa, não, parece que é da plataforma mesmo, coisa mais esquisita, duvido que isso vá durar, mas enfim, comentem mesmo assim, gente, é muito legal ter a repercussão de vocês no episódio. Sem mais delongas, tá na hora de falar de Sonhos de Trem, o último da maratona de melhor filme, hein, gente? Chegamos no Meia Opinião. Meia Opinião. Sonhos de Trem é o candidatão da Netflix pro Oscar em 2026. Ele foi indicado a 4 Oscars. Ele é dirigido pelo Clint Bentley de Sing Sing. Então é aquela... A gente já conhece, já tá familiarizado com esse movimento da Netflix nas premiações, né? Pega o cara que tava concorrendo lá no ano passado, põe ele pra dirigir um filme pela produtora, pelo streaming, né? E vamos botar ele na corrida. Deu certo, conseguiram 4 indicações. Entre elas a indicação do Adolfo Veloso, que é o nosso diretor de fotografia brasileiro, apesar de corintiano, muito gente boa. E em Sonhos de Trem a gente conhece o Robert Grainer, que é um lenhador nascido ali no final do século XIX, então tá vivendo o comecinho do século XX, uma época de muitas transformações, né? O mundo à volta dele tá se transformando, mas ele é um homem simples, que tem uma vida simples, que tem a esposa e vive lá no interiorzão, ele não sabe direito da infância, ele foi enviado a uma cidade sozinho, com 6 anos de idade, não sabe nem exatamente que ano que ele nasceu, né? E ele tem que trabalhar fora, porque é só trabalhando fora que ele consegue dinheiro, mas ele quer ficar próximo da família, e ele vai tentando lidar com essa situação de quer ficar perto da família, mas não tem dinheiro que dê pra se sustentar, e faz planos com a família pra tentar ficar por perto. Enquanto isso, ele tá vendo um mundo em transformação, né? Tá vendo um mundo que tá em constante crescimento. O mundinho dele tá em crescimento, mas o mundo como um todo tá mudando também, né? E aí ele vai passar... parece, nesse aspecto, é muito típico. Ele vai passar por uma tragédia muito ruim e vai ter que lidar com essa situação, ter que lidar com esse... buscar o seu pertencimento no mundo, né? Eu vou começar com o Lucas, querendo saber muito de você, Lucas, porque na verdade eu já sei, eu vi o Letterboxd, mas esse é o filme mais parecido com Nomadland que a gente já cobriu aqui, pra te falar a verdade. Nomadland você odeia. Então assim, eu queria ver o que você achou de Train Dreams, de Sonhos de Trem, se você achou parecido com Nomadland ou não. Fala um pouquinho aí sobre a sua experiência com o filme. Foi até bom você começar com essa comparação aí, porque eu acho que eles são filmes que têm algumas semelhanças, mas algumas diferenças bem grandes assim também. E, cara, Sonhos de Trem tava na leva porque dessa lista do Oscar aí tinham, né, eu falei aqui
aqui no nosso episódio de Hamnet, que era um filme que eu não tava dando muita bola, eu tava meio com preguiça de ver, fui lá e adorei. E Train Dreams tava nesse mesmo balaio aí. Ele tá na lista da surpresa sempre, né? O cara é o filme que tá disputando com outros filmes pra entrar, sei lá, o Se Eu Tivesse Pernas, o Die My Love, o filme do Park Chan-wook, né? E entra ele, e aí a gente, beleza, então é esse. Sempre tem um grupinho ali, de uns 3, 4 filmes que a gente fala, um desses aqui vai, né? E acabou em Train Dreams. Cara, e assim, eu acabei assistindo o filme 2 vezes já. Eu gostei bastante do filme, adorei o filme. Ele é um filme mais parado, né? Um filme mais lento, mais contemplativo, desde o começo, assim. Ele já começa com uma abertura bem contemplativa e que me lembra em alguns momentos, você falou de Nomadland, e me lembra em alguns momentos até Benjamin Button também, assim. Eu acho que tanto na estética quanto nessa maneira de ir contando a história, dessas pequenos detalhes da vida, né, que o filme vai querendo mostrar ali sobre o Robert, né, que é o nosso personagem aqui. E, cara, eu achei esse filme muito bonito, assim, de verdade. Ele me surpreendeu, assim, de uma forma que eu acho que do meio pro fim, ele falta alguma coisa. Eu fico com essa sensação de que falta algo mais ali pra complementar aquela história. Chega um momento que fica meio repetitivo, fica redundante ali, mas ainda assim, eu acho que eles conseguem contar uma história bem contemplativa e muito bonita, assim, sobre esse personagem, que é basicamente um cara ordinário, um cara comum, que não faz ideia nem de quem são seus pais, onde nasceu, é um cara que não fez nada de grandioso, assim, na vida dele, perdeu tudo que tinha, o filme vira uma tristeza que só, do meio pro fim, e assim, e ele se apega em mostrar, o filme se apega em mostrar basicamente essas pequenas coisinhas, assim, da vida, de como ele tinha felicidade com coisas simples, e eu acho que o diretor aqui, o Clint, tem muito tato em relação a trazer essa sensibilidade, né, do que às vezes as pessoas não valorizam, né, como coisas boas da vida, e que é o que o filme tenta mostrar, né, uma vida simples ali e tudo mais, mas que acaba desmoronando, e o que esse cara faz depois que isso tudo acontece? Ele simplesmente não tem mais um objetivo de vida, ele não tem mais, ele quebrado por dentro. E eu acho a fotografia desse filme, cara, muito bonita mesmo, assim. É uma coisa meio, que ela tem uma mistura daquela pegada Netflix, chapada mesmo, ali, que a gente tá acostumado, aquela coisa bem digital e tal, mas você vê que tem uma autoralidade aqui por trás, que tem uma pegada diferente. Acho que desde que o filme abre, assim, ele tem planos muito bonitos. E eu acho que é aqui onde a gente começa a ver uma diferença muito grande com Nomadland, que o Luiz trouxe a comparação. Porque eles são dois filmes que vão acompanhar um personagem ali, levando a sua vida. No caso, Nomadland, ela tá indo ali, me corrija se eu falar besteira ali, mas a gente vai acompanhando ela se tornando uma nômade, né, de verdade, em tempos mais atuais. E aqui a gente vai acompanhando o Robert, que é um lenhador, que tá tentando formar família e tudo, e na época da guerra, tá? Que mora no meio do mato, do nada, e vai construir a casinha dele. Então, assim, uma coisa bem, uma vida simples, assim, que ele quer levar, e que ele só quer ter uma vida simples e boa ali, tranquila. E... Desculpa, é que eu lembrei daquele cara country cantando lá naquele intervalo de direita lá no Super Bowl, você viu? O cara canta aquela música bosta lá, I just wanna catch my fish, não sei o que, my dog. Aí você fala do mesmo jeito, assim, não, o cara só quer pegar os peixes dele, só quer cuidar do cachorro, só quer viver ali no... E aqui, pra mim, comparando, né, com Nomadland, eu acho que os dois filmes têm essa pegada contemplativa, de acompanhar um personagem, leva uma vida comum e que vai perder tudo que tem, como é que ele vai seguir adiante com aquilo ali. Só que, cara, pra mim é onde tá a grande diferença, porque eu não gosto nem um pouco, quem não sabe, eu não gosto nem um pouco de Nomadland, e pra mim só a Frances McDormand, que tá excelente no que ela faz mesmo. Mas aqui, cara, a fotografia já te encanta, de cara. É aquela regrinha, né, que eu acho que quem fala isso, me fugiu o nome, tem um roteirista muito famoso que fala isso, e o filme ele tem que te encantar nos primeiros 15 minutos. Os primeiros 15 minutos da sua história são os mais importantes pra te fisgar e falar, beleza, estamos no filme. E eu acho que Train Dreams consegue fazer isso, porque ele tem essa proposta de ser um filme contemplativo, um filme lento, mas ele consegue puxar o espectador, tanto pelo visual, quanto pela maneira de contar a história. Tudo bem que aquela narração, às vezes, dá um pé no saco. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto muito. Eu acho que eles dão uma passada. Eu não sou... O Luiz é o nosso hater de narrações aqui, mas eu acho que às vezes funciona e às vezes não. Eu acho que bem colocada, beleza. Aqui eu acho que começa bem e em alguns momentos dá uma passada, mas eu acho que esse aspecto de contar essa história como se fosse uma fábula e de todo o visual do filme, de todos esses planos, toda a fotografia e como a gente vai conhecendo o personagem aos poucos, eu acho que isso funciona muito melhor do que na edição e na fotografia que a gente tem lá em Nomadland, por exemplo. Pelo menos pra mim, lá é uma coisa que não me pega muito. Aquela coisa de, quero fazer não tô contando uma ficção, mas vou filmar como se fosse um documentário com nômades de verdade. Se quisesse eu via um documentário, então. Então aqui eu acho que a gente vai muito mais E não tem ranço não, imagina. Não, eu não tenho nada contra o Chloe eu tenho contra um dos filmes dela. Fique claro. Agora, enfim, o Luiz, ele insiste, né, de trazer esse do filme. Como é que pode?
Você ouve, você cai na isca. O problema é que você cai na isca. A questão é, a manchete que ele quer, Chloe Zhao só fez filme de verdade após Nomadland. Aí você fala, se você quiser falar. Ah, mas foi mesmo, né? Enfim. Mas eu acho que a indicação de nosso diretor de fotografia, né, brasileiro, que tá aqui no filme, eu acho que é justíssima. A gente não vai falar das indicações do filme aí, mais pro final do episódio, mas essa é justíssima. E, assim, eu acho um filme visualmente lindo. Acho que ele tem uma barriga ali do meio pro fim, porque ele acaba ficando muito repetitivo ali, remoendo o que o Robert tá passando. Apesar de não ser um filme longo. Mas, fora isso, eu acho um filme muito bonito, uma história muito bem contada. E que, fora essa narração que dá uma extrapoladinha ali, é um filme que eu acabei assistindo ele 2 vezes e gostei bastante. Ainda. Gosta, fala um pouquinho sobre Sonhos de Trem. Então, assim, eu acho que Sonhos de Trem foi o tipo de filme que passou pra mim, assim, como um grande trem, sabe? Como... Eu acho que ele foi, da forma com que veio, ele vai passar e eu não vou lembrar e ele vai virar mais uma história e nada ali me marcou. Eu acho que assim, é lindo, o filme é lindo, achei o filme realmente muito lindo, o filme é muito bonito. Inclusive, eu tava assistindo aqui a entrevista com o Adolfo Veloso, que é o diretor de fotografia, ele fez uma entrevista com o André Pili, que é um fotógrafo famoso no Brasil, um youtuber, enfim, e ele é videomaker e tal, o cara super envolvido com o audiovisual brasileiro. Ele ensina as pessoas também a como lidar com a questão de fotografia, iluminação, direção de arte, essa coisa toda assim que envolve o mundo da direção de fotografia como um todo, né? E é muito interessante como a fotografia realmente faz todo sentido nesse filme, porque ele mesmo chama o filme de um filme naturalista. E aí é bem a piadinha que eu queria puxar, porque assim, parece que eu tava assistindo Hamlet de novo pelos olhos de Shakespeare, porque é o ponto de vista, se vocês pararem para pensar, é o ponto de vista do cara, né, que sai, vai fazer alguma outra coisa, volta e aí tem alguém morto, sabe? Então, tipo assim, é basicamente, e a fotografia toda, assim, na floresta, luz natural e tudo mais, e eu me senti muito, assim, assistindo um Hamlet em outro ponto de vista, sabe? No ponto de vista mais masculino. E sem comparações também, assim, né, com a Chloe Zhao aqui, mas eu acho que a Chloe Zhao faz melhor porque ela tem uma história muito mais consistente pra contar, sabe? Eu acho que aqui é muito mais uma sensação, uma vontade de mostrar um sentimento do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que em Sonhos de Trem existe muito mais intenção do que, de fato, execução de uma história. Falta um pouco consistência no sentido de você levar aquele personagem a concluir determinadas coisas, fazer aquele personagem chegar em determinado lugar. Eu acho que ele flerta muito com a imagética dele mesmo, sabe? Essa coisa de, tipo, assim, um homem solitário na floresta que está ali perambulando pela floresta, e aí o que vai acontecer com isso? Ele vai ter alucinação, ele vai se espelhar no mais velho, que é o ancião, mas no fim das contas ele vai acabar se tornando aquele ancião que repete aqueles mesmos vícios de, né, que eu fico doente, aí eu fico doido dentro da floresta, e a floresta vai me enganar, e eu confundo a imagem da minha filha com a imagem de um ser da floresta, uma raposa, que é também um ser que eu convivi muito mais do que a minha própria filha, e será que eu dei atenção suficiente pra minha... Todas essas questões, elas estão muito presentes no filme. Ele é muito imagético, ele evoca muita coisa, assim, tipo, do homem versus a natureza, a serra versus a árvore, né, o desmatamento, desmatamento, toda uma questão ética também que o diretor de fotografia fala bastante também, que o set foi feito com árvores que já estavam fadadas a serem derrubadas. Então, as árvores que caem no filme, se aquela árvore caiu foi porque o Ibama permitiu, né? Então, é uma vibe meio assim... Nenhuma árvore foi ferida durante o processo de gravação desta película. Foi, mas com consentimento, né? E ele tem uma vibe mãe natureza que me irrita um pouco, porque, tipo assim, chega a determinado ponto do filme que ele olha pra natureza e aí tem uma mulher ao lado dele que fala coisas que elucidam o que ele tá sentindo, sabe? Tipo assim, o homem e a natureza não é possível conciliar, então eu vou chamar uma figura feminina que vai explicar um pouquinho mais, que é a figura daquela doutora. Cortezinha, Gustavo assiste Sonhos de Trem e torce pelo fogo. Não é isso, é porque eu acho que, assim, ele por que eu acho que eu não vou lembrar dele? Porque eu acho que ele realmente não tem tanta coisa nova pra mostrar, ele é um filme muito bonito, mas o problema é que, ultimamente, os filmes da Netflix são muito bonitos, sabe? Então, assim, eu confio muito nos diretores de fotografia
que a Netflix contrata e eles realmente são muito bons. Mas eu acho que por trás de tudo isso precisa ter História, uma né? forma... precisa ter uma história, uma forma diferente de contar aquela história. E eu acho que aqui não tem muita complexidade... Fica meio perdido, né? Na forma de contar a história. Exato. Eu acho que, por exemplo, esse é um roteiro adaptado, né? No livro original, na história original, tem um embate filosófico muito grande com relação àquele... o amigo dele, né? O amigo dele asiático, que ele não defende aquele amigo. Ele, é como se, tipo assim, ele é um cara que tá construindo as estradas de trem, ele tá ajudando, só que ele é visto como um inimigo ali, né? E tal. Aquele clássico imigrante que pode ser descartado a qualquer momento, né? E aí, no livro, na história original, aquele cara, ele ajuda a matar aquele cara. Ele participa daquela jogadinha ali do cara no fosso do trem. E na história do filme, eles deixam o filme sem essas reflexões, sabe? Sem essas contradições do homem que poderia ter mais conflitos e coisas a mais pra resolver. Ele até fica ali assombrado, né, pelo fantasma dele e tal, por ele não, mas o filme é uma coisa mais assim, eu não consegui impedir, ele meio que tenta ajudar lá mas não se esforça, né? É uma vibe assim, eu sinto, é uma vibe assim, todos os homens são bons aqui, a gente só tá em conflito, cada um tem os seus conflitos, todo mundo é bom, é uma coisa meio assim, tudo é possível, a admiração, quando a gente tá na natureza é tão bela, tem uma coisa meio inocente, assim, tudo aquilo, sabe? E eu acho que tirar um pouco dessas camadas é perder, o filme perde um pouco pisar no chão, assim, e saber pra onde ele tá indo, porque aí ele flerta muito com essa natureza do homem bondoso. O cara não tem defeito, gente, o nosso protagonista não tem defeito. Se você parar pra pensar, tipo, um cara que pega a lenha, corta a lenha, cuida da família, faz uma casa pra família, construiu tudo com a mão, vai trabalhar, volta com dinheiro, leva o povo da família dele pro médico. Esse cara não tem defeito. E aí ele passa o arco do filme cuida todo, dos floguinhos. Cuida, e aí esse personagem fica cuida dos idosos, cuida das crianças, cuida da mulher, faz casa. Ele é tipo aquele lenhador estereótipo de lenhador perfeito. É o Wilbert, sabe? O Rodrigo Wilbert? É Rodrigo Wilbert. É meio vibe Rodrigo Wilbert, o homem perfeito. E aí eu sinto que o filme falta conflito, porque quando ele se resolve, quando ele acaba, eu falei assim, muito, muito que bem. Que linda paisagem que ele tá vendo, que eu também tô vendo. É isso, sabe? Que boa viagem de trem foi essa. Mas é aquela viagem de trem um pouco esquecível. Exato. Não, assim. nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que o filme, assim, eu gosto muito do filme, acho ele muito bonito, mas eu acho que ele é um filme que vai ficar bem esquecível assim mesmo. Daqui um ano ninguém tá falando do filme. Justamente por conta dessa... Eu acho que ele tem essa barriga aí do meio pro fim. Parece que ele se perde na própria história ali e só fica mostrando o dia a dia, o cotidiano ali do Robert. Antes a gente tava tendo uma história dele, escalonando ele no trabalho, conhecendo a esposa e tudo. E aí o que acontece, né? De perder a esposa. E aí eu acho que do meio pro fim acaba se perdendo nessa contemplação do depois, né? Da tristeza dele. Mas eu discordo dessa coisa eu acho que o Robert sim é tratado... Eu discordo desse ponto do filme não ter... Você dizer que o filme não tem conflitos, que todos os homens são bons. Porque eu acho que acontece bastante coisa. A gente tem um cara lá que chega lá e mata o amigo dele porque era racista e que tava trabalhando com ele, né? A gente tem o cara chega lá e fala, ele matou meu irmão só por causa da cor da pele dele. Vai lá e mata na frente dele. Então, a gente vai tendo esses conflitos dele. A gente tem o contexto dos imigrantes, né? Que estão sendo mortos ali a todo momento. Mas o Robert em si é um ser, assim, santificado aqui, né? Tudo que você for fazer na sua vida depois de ver esse filme, você tem que pensar, Robert faria isso? Eu achei... Eu tô mais, assim, com Augusta. Eu achei tão blé, sabe? Eu ainda acho que... E é lógico que a gente vai trazer patriotismo aqui. Eu ainda acho que é a fotografia que mais se destaca das que a gente viu, assim. Da categoria, eu acho que de longe é a que mais se destaca. Mas ela também se destaca porque é um filme mais inventivo, né? Ele é mais inventivo, mais artístico. De novo, a razão de aspecto ajuda. Se você for na lógica de um homem que se vê preso dentro de um mesmo cenário, né? Que a vida dele é muito reduzida. A razão de aspecto não é ampla porque a vida dele é muito reduzida, ela é muito fechada. Você consegue dar essa justificativa artística. Além da razão de aspecto ajudar muito, eu acho
acho que o filme tem muitas cenas de sonho, né, de pesadelo, ele foca muito numa imagética muito específica, que ela se dá um pouco o direito de ser mais ousada, mais... Acho que ousada é uma palavra que nem encaixa nesse filme direito, assim, mas ela é mais artística, né, ela explora um pouco mais do que simplesmente filmar as cenas que a gente tá vendo. Eu acho que existe uma preocupação muito grande em ser muito artístico de um jeito meio indie, sabe, apesar do filme ser da Netflix, porque me lembra um pouco mais o Nickel Boys, assim, do que, sabe, eventualmente um Nomadland, já que eu falei em termos de fotografia. E eu gosto porque são escolhas muito bem feitas, que trazem beleza a um filme meio blé, muito blasé, assim, muito blasé, todo mundo muito bonzinho, todo mundo muito neutro, todo mundo muito en passant, todo mundo observando o mundo em volta deles, e por isso muito Nomadland, sabe, parece que o Robert é mais um investigador, ele é mais o diretor do filme do que ele é realmente uma pessoa, ele é um cara olhando, assim, as coisas em volta dele. Me lembrou muito Nomadland por causa disso, ele é um filme que tá muito mais interessado nas histórias das famílias, da família que ele fez pelo caminho, né, nas histórias daqueles lenhadores, daquelas outras pessoas. O filme foca muito na vida dos esquecidos, né, de quem não vai ser lembrado, de quem fez parte dessa construção dos Estados Unidos e não vai ser lembrado, quem viveu, como viveu, sob quais circunstâncias e como essas pessoas afetaram o mundo e depois passaram a ser afetadas pelas mudanças do mundo. E o filme fala de forma muito, muito en passant sobre, sei lá, os começos do século XX. Ah, beleza. Você fica muito reflexivo na ideia de, nossa, imagina, quem nasceu no final do século XIX, viveu tanta coisa, né? Viu o mundo mudar tanto, assim. O que é um cara nasceu no meio do nada lá no final do século XIX e antes dele morrer ele tá voando num aviãozinho e o mundo tá de cabeça pra baixo. E aí que ele se encontra com o mundo, já no final da vida que ele se encontra com seu papel no mundo e tal. Então ele tem aquela coisa, como o Gusta fala, como a natureza é bela. E é legal, não tem problema o tema ser esse, não. Só que eu acho que o filme é muito esquecível. É triste a gente falar uma palavra dessa assim, porque apesar de ele ser muito bonito, de ele ser muito artístico em alguns momentos, ele dá aquela impressão de ser um filme que você já viu 95 vezes antes, sobre um tema que você já viu 95 vezes antes, e em outros momentos de forma mais com conflitos, mais corajosa, mais ousada, assim. Então eu também fiquei com a sensação de esquecimento total, infelizmente. Eu saí com uma impressão ok do filme, nem ruim demais, nem necessariamente muito bom, sabe? Fiquei ali no meio do caminho. E assim, é aquela coisa do diretor que conta uma história meio abobada, assim, meio sem graça. Um personagem que é excessivamente bonzinho, você não vai dar defeitos pra ele não tem absolutamente defeito nenhum, né? Ele tá cercado, você só vê gente muito boa, muito contemplativa, muito legal. Eu acho que o Lucas até falou do cara que matou o outro lá pela cor da pele, mas não parece meio o Emicida tirando a arma da mão do menino e dando um livro? É meio assim, olha, existe racismo aqui, gente. Não, diga não ao racismo. O Michael Jackson abaixando a arma, sabe? Exatamente. What about us? E aí aquele conflito, aquela coisa, aquele conflito, só pra falar, tem conflito, a gente não foge de conflito, não, eu sei que tem racismo, tá? Meu filme não vai falar muito sobre isso, mas tem, tá bom? Eu sei que tem gente que acha ele doido, assim, mas ele não vai passar por nenhum constrangimento, não, é uma história muito, muito arrastada, muito, muito lenta. Então, pra mim, passável, ele não é pior do que, sei lá, de pegar a lista dos 10, eu não consigo pensar um filme que eu goste menos do que ele, mas também não acho lá essas coisas todas, sabe? Eu acho que talvez ele seja melhor do que Fórmula 1, porque ele ousa um pouco artisticamente, tecnicamente falando. Porque todo mundo pegou o ranço de Fórmula 1, tá ali naquela lista também. Mas assim, é porque o Fórmula 1, ele parece muito Top Gun, né? Inclusive, sim, do demais. mesmo cara e tal. Ele tenta então, emular assim, o a mesmo gente sucesso, tem aquela né? coisa. E eu acho que esse filme ganha os pontinhos por ser mais artístico, por ter essa capacidade de explorar um pouco mais. O Augusto falou em naturalismo de mostrar muita natureza, e ele fotografa muito bem essa natureza também, mas eu gosto muito das sequências de sonho. Mas tudo esteticamente falando, sabe? Eu acho que tem muito estilo, muita imagem de você pegar assim e colocar de plano de fundo no seu computador. Fala, quando tá tudo escuro e só a janela pega fogo, você fala, nossa, legal. Aquelas botas penduradas na árvore. Me lembra até um pouco as sequências de sonho lá do Lynch em Duna, sabe? Que é a única coisa que deram pra ele do filme. Faz a sequência de sonho aí. E aí tem essa coisa meio alucinante, assim, olha como vai ser bonito ver isso, né, gente? Meio, tá bom, beleza. É isso. Algo acrescentado. É porque o trem passou. Eu acho que é porque falta um pouco de propósito, um pouco mais de definir, assim, o contorno do que é que vai ser o filme, sabe? Sinceramente. Ele não se define muito como uma história de amor, e aí
aí, tipo, se você não define como uma história de amor, quando a mulher morre, parece que você não se sente, você não perde tanto. E aí, quando ele não se define como uma história fraternal, né, uma história mais de pai e filha, por exemplo, ele não se coloca ali naquela posição, e aí ele não se define como tal. Então, quando aparece a menina, você não se sente tão comovido, porque aí você não sente aquela perda, porque foi tão rápido e os outros assuntos estavam já sendo colocados que você não sentiu o peso daquilo, né? Ele tava muito mais Ele é falando um homem sobre... neutro porque ele não é um personagem, né? Ele é, assim, uma representação, ele é uma ideia de um americano médio exato. que ajudou a construir o país, sabe? E Exato. a que custo. Então o filme tem muito essa análise. Por isso que ele praticamente não tem defeitos, porque ele não é ninguém, assim, né? É meio um filme sobre um ninguém. Qual é o lugar no mundo dos ninguéms? Aonde os ninguéms se encaixam? Aonde as pessoas sem nome se encaixam, sabe? Agora o filme ficou melhor pra mim, hein? Que você deu essa coisa. Sabe quando a interpretação... Agora você olha... Não, melhorou. Porque se você olhar por esse ponto de vista, aí eu já acho que o filme fica bem interessante. Porque é como se você estivesse tirando todas as... Retiro tudo que eu disse na última Gente... porque é um ponto de vista bom, porque se você tira todos os features que ele tem, ele se torna uma representação básica do que é o americano, um John Doe. Não, mas é porque é isso, né? Ele é representado aqui no filme como um homem comum, o mais ordinário possível ali do tempo dele, que apesar... Eles tentam colocar aquela coisa, né? Apesar de ele ter toda essa história sofrida, né? Desde criança, né? De ter sido praticamente abandonado, de não saber nem o ano que nasceu, nem a data do aniversário, e ser um cara mais comum possível ali da época, e ele consegue ser uma pessoa boa em meio a esse conflito que tinha ali com os imigrantes, os Estados Unidos se construindo e tudo. Então eles tentam colocar essa coisa. Eu acho que tem muita essa ingenuidade, né, que você falou aqui no filme. Eu acho que é o que deixa... Inclusive eu acho que é um ponto alto do filme, porque a fotografia, a trilha sonora e esse tom mais ingênuo que a gente tem aqui no personagem, eu acho que isso tudo casa muito bem, mas aí eu acho que é o ponto que a gente concorda, né, que o filme ele fica sem propósito em algum momento e isso acaba deixando o filme esquecível. Eu acho até... É um filme até difícil, cara, de falar de defeitos dele, porque eu acho que ele não tem grandes problemas, assim. Eu acho que o maior problema dele é ele se perder na própria contemplação, assim, em algum momento. Mas, fora isso, sabe, é um filme que ele fica até meio... Você não encontra grandes problemas dele, mas você fala, também não é lá. Mas o problema é esse, quando você não consegue identificar os problemas dentro da sua história, parece que a sua história perde força. Eu acho que esse é o problema dele, na verdade. Porque ele passa ali, por exemplo... Parece, porque, por exemplo, você vai ter ali os personagens os madeireiros ali, né? Os cortadores de árvore, que vão tirar as árvores pra poder abrir a linha... Lenhadores, né? Conhecidos mas não também. Gente, é lenhador, né? Pronto, então tá. Achei que lá lenhador era... mas é lenhador. Então a gente tem ali os... Foda-se. Então a gente tem ali os lenhadores que estão... o grupo de lenhadores que estão ali por um objetivo em comum e tal. Aí eles têm, por exemplo, a empresa que manda neles. Só que a empresa, o chefe deles, nunca é confrontado. A gente nunca consegue ver quem é de fato aquele vilão, aquela pessoa que coloca eles pra cortar aquela madeira e derrubar tudo e quebrar tudo. Ok, e aí não cria conflito. Ok, aí a gente tem o grupo em si. O grupo é todo mundo bonzinho? Tipo, mas peraí, quando eles se relacionam entre si, as coisas não geram conflito? A gente não tem uma criação ali de uma persona, um vilão, uma outra... Tipo, criar um assunto, criar um tópico, representar um problema em um personagem e fazer esse personagem desenvolver esse problema e se identificar e quebrar a cabeça em cima disso, sabe? Ele abandona muito as causas dele. Então ele joga essa questão de os meus amigos estão sendo descartados, mas agora eu já tenho outra coisa aqui que eu vou ver olhar. Então eu não preciso mais olhar para aquilo. Aí ele já olha para outro ponto. E aí tudo isso é jogado dentro de um balaio, que é o balaio mais surrealista do sonho, que é tipo, nossa, quando deu merda, quando eu criei um trauma dentro de mim, aí aquilo ali ficou muito confuso, aquilo ali tudo se mistura. E qual é a solução? Nature healing. A natureza cura. Subir no avião e ver as árvores é muito bom. Ele não vai criando esses vínculos de, tipo, eu tenho um problema com o meu colega de trabalho e eu preciso resolver esse problema de determinada forma e é assim o caminho a ser tomado, sabe? Ele deixa as coisas... Esse en passant que o Luiz falou é muito bom, porque ele vai criando os conflitos e ele esquece que ele criou o conflito, sabe? Ele vai deixando pra trás e é isso. Eu acho que é um pouco da vibe do filme, assim, de a natureza conserta as coisas. É quase como se o Robert fosse o narrador, né? Ele não é ele não tem ação na própria vida, né? As coisas só acontecem com ele, assim. E no entorno é como se o filme escolhesse falar só das
das coisas observador, mais né? gerais, das coisas mais genéricas da vida dele, e não sobre conflitos específicos. Por isso que eu falei que ele é um ninguém, né, assim, não fala sobre conflitos específicos, sobre coisas que aconteceram só com Robert. É uma coisa meio, talvez seja um pouco mais a vida de Chuck do que necessariamente uma história sobre o, sabe, o progresso americano e tal, ou mesmo uma história sobre a perda da família e não sei o que. É mais uma análise da vida de um homem daquela época, naquele momento. Análise da vida de um homem, qualquer que seja o homem naquele momento, naquela época. Qual é o processo que ele deixa de passar, mas ao mesmo tempo é tão batido, né, gente? É tão, beleza, é o cara que tem a família. O clichê dos clichês, perde a família num acidente trágico e aí perde o propósito, e aí perde as forças, tem que encarar o envelhecimento, encara o que fez, encara o que deixou de fazer, a influência do que ele fez, do que ele não participou, do que ele participou, o peso da culpa, do não estar perto. São todas coisas, são todos temas muito abertos, muito genéricos, que são colocados nesse pano de fundo de um lugar em progresso, mas beleza, um lugar em progresso, e aí tá lá, e ele chega no final, e ele tem 80 anos, e ele vê o mundo de cabeça pra baixo, e ele finalmente se encontra, porque ele percebeu que ele precisava ver as coisas do alto. Ele nunca viu as coisas do alto, ele nunca teve perspectiva, a perspectiva dele é limitada, né? De novo aqui, a razão de aspecto é fechada, ele nunca teve alternativa, a vida dele é, de novo, lembrando do maluco de direita lá no intervalo lá do Super Bowl, ele só quer pescar a coisa dele, dar comida pro cachorro, viver a vida. Então assim, ele não sabia ou não era capaz de perceber que havia mais do que isso, porque ele ficou muito traumatizado pelo que aconteceu. A única coisa que fazia sentido pra ele deixou de fazer, e aí ele foi buscar sentido de outra maneira e encontrou sentido no fato de que, sei lá, de que todo mundo vai passar, e a gente nem sabe se chegou a ser muito feliz, né? Ele encontrou sentido porque descobriu, como o Gusto falou, que a natureza recupera. Tá, e aí? Até eu tô usando um argumento muito redundante, eu tô falando exatamente o que eu disse antes, porque tá, legal, não é que é uma mensagem errada, não é que é uma mensagem fora de contexto, não é nem que é uma mensagem que não cola, porque é verdade, se a natureza for deixada quieta, ela vai se recuperar, a gente é que é a praga mesmo, e a gente faz coisas em relação ao progresso que não vão se justificar, e enfim, tudo isso é verdade, mas tá, beleza, eu já vi isso 90 vezes, entende? E eu acho que o filme me entrega muito pouco além disso, nada além disso, na verdade. Cara, e assim, pra você ver como o problema, no fim das contas, acaba sendo a forma que é executada, né? Porque a maioria das histórias que a gente vê hoje em dia, a gente já viu. E, inclusive, aqui, se a gente pegar tudo que você acabou de citar, Luiz, que tem no filme, que são coisas genéricas, que a gente já viu 90 vezes, 90% delas estão em Hamlet, que é o cara que não consegue ficar com a família, tem uma perda, tem tudo é construído pra você já imagina que vai acontecer uma tragédia, e aí depois como ele vai lidar com tudo aquilo, mas olha como a execução é completamente diferente, assim, das mesmas temáticas, praticamente, cara. Então, assim, eu acho que o filme, ele acaba ficando mais perdido nisso, em como ele, de novo, de nós três aqui, eu acho que eu sou o que mais gostou, assim, do filme. É porque é mais bonito na teoria do que na prática, né, amigo? Você falar assim, pega lá na mesa de decisão. Vamos adaptar uma história sobre um homem que levou uma vida comum, num período comum, num lugar pequeno. É muito lindo, muito poético na mesa de decisões. Vou escrever o roteiro, legal. Mas e aí? Como eu vou fazer isso? O que vai ter real significância aqui dentro da minha história pra engajar o meu público com uma coisa que eles não viram? É mais fácil pra Chloe Zhao fazer isso porque ela tá falando de um cara, falando de Hamlet e de Nomadland. Em Hamlet, ela tá falando de um cara conhecido, que todo mundo sabe pelo que ele é conhecido, que tem um propósito muito claro que a gente já conhece, que o propósito dele é a arte, e ela vai falar disso sobre vários aspectos, sobre a arte, sobre a família que fica pra trás, de certa maneira. Ele é tão bonzinho quanto o Robert no filme dela, mas a gente tá preocupado com a Agnes e com o luto, e como lida com o luto, e como ela vai lidar com o luto através da arte. Você pega esse tema e você tem uma reflexão muito bonita sobre isso. Em Nomadland, que é mais parecido com esse aqui, você tem um problema específico, real, que é um problema das pessoas que na sua maioria se transformaram em nômades forçosamente porque não tinham mais casa, porque só tinha dinheiro pra viver em trailer. Então ela tá explorando um problema real mesmo, né, porque o filme é meio semi-documental, e ela faz essa coisa ficcionalizada de explorar problemas reais e dar propósito ao personagem dela, porque a personagem dela tem que sanar um problema, seja encontrar uma nova casa, seja se recuperar financeiramente, ou seja aprender a se adaptar a um novo estilo de vida que ela tá sendo forçada pelas circunstâncias, pelo sistema, pela crise a lidar. Qual é a mensagem que a gente tira do que o Robert tá fazendo ou deixa de fazer? Sendo que a vida dele não é de grandes eventos, ele tem uma grande tragédia e a partir dali a vida dele passa a ser andar pelo mundo, mas nem isso ele faz, ele não sai do mesmo parque, ele não sai do mesmo hectare de terra ali, sabe? Então você fica meio, tá, então não consigo nem explorar. Eu não gostei tanto da vida de Chuck,
mas eu acho que a vida de Chuck ainda é mais legal do que esse, porque ela ainda explora o problema geral de um homem nos seus últimos dias sob outros aspectos, sob o aspecto da memória, das coisas que ele perdeu, de lembrar do avô, de lembrar de uma dança que ele teve, sabe? Aqui eu acho meio, um cara sem defeitos, um cara que não tem problema nenhum, que não teve nenhuma frustração na vida porque não tinha nenhum objetivo na vida, a não ser, claro, a morte da esposa, né? Que é um clichê de fazer homens ficarem perdidos também. E aí você fica completamente, eu pelo menos fiquei completamente desengajado da história, apesar de muito bonita em muitos aspectos e muito artística em muitos aspectos. Então, nesse ponto, é ok, sei lá, um filme meio de caminho, passou de ano, sabe? Nota 6, mas ano que vem eu vou ter dificuldade de lembrar que eu vi, sabe? Pra mim, esse é o principal problema. Eu acho que ele vai ser o mais esquecível, assim, principalmente da lista. Mas, ó, se a gente, eu acho que agora que a gente chegou nessa reta final, né, literalmente, se a gente pegar a lista dos 10 indicados aí a melhor filme do Oscar, pra mim não tem nenhum ruim esse ano. Eu gostei de todos. Train Dreams, pra mim, beleza, fica ali mais abaixo, né, dos outros, junto com Fórmula 1, talvez, mas eu acho que esse ano a gente teve uma boa leva, assim, de filme. Eu esperava bem mais de Fórmula 1, já que você tá falando dele especificamente, sabe? Eu esperava bem mais. É legal, você vai ver, se você gosta de corrida, você sente ação, mas um trabalho um pouco preguiçoso, assim, de o Top Gun só que de carro. Foi até a legenda que a gente colocou, mas eu fiquei um pouco assim. Você quer concordar ou discordar dessa premissa do Lucas aí, Gusto, antes da gente falar dos... Ah, não, Fórmula 1 é horrível, gente. Filme chato, nossa, sério. Eu acho Fórmula 1... e vocês lembram o que eu achei, né? Eu já cheguei aqui nervoso, porque eu acho piada fazer aquilo. É propaganda pro Brad Pitt, propaganda pra Fórmula... É propaganda, não é um filme aquilo, é lobby. Filme de propaganda. Tipo assim, se for pra fazer filme, é um roteiro qualquer, é a ascensão do jovem e a decadência do velho, e aí o encontro, aquela relação que aquele menino tem com a mãe dele, ridícula, que lá não existe na vida real. Aquelas cenas belíssimas daqueles carros de Fórmula 1, Augusto, pelo amor de Deus. Zoom. Que é isso? Compra um lava-jato da Hot Wheels e vai brincar, que aí também, aquele lá... Não me venha com essa. O cara não gosta das corridas de Fórmula 1, da série de corridas de Fórmula 1, o cara não gosta de não se emociona com Hamlet, o cara não se emociona com... Não, ele não tem... Cadê as emoções? É um cinismo, uma coisa... Não, e foi a única coisa que eu falei boa de Fórmula 1, que as cenas de ação, inclusive, são excelentes. É muito bom. Mas eu acho que ele se destaca só por isso mesmo. Ele se destaca por isso. E eu não acho que Train Dreams, assim, deveria estar... Pra mim, o Train Dreams é assim, caso do acaso, sabe? É aquela coisa assim... Park Chan-wook não devia estar aqui, sabe? Tá. Aí já começa a me pegar um pouquinho, Porque aí Fórmula 1 e Train Dreams... É porque Train Dreams, eu acho que ele entra nessa categoria um pouco mais lúdica. Eu tiraria a Fórmula 1 pra colocar o Park Chan-wook definitivamente. Porque quando a gente tá falando aqui dos indicados, o Train Dreams, ele entra nessa categoria um pouco mais onírica, essa coisa mais indie, mais alternativa. O Park Chan-wook já não é nessa categoria, ele já tem uma categoria um pouco mais próxima... O desse ano, né, gente? Exato. Eu acho que o Sing Sing, talvez, né, assim, uma pegada mais nessa, que é própria, né, já tem a relação estreita dela, mas eu acho que, por exemplo, o Park Chan-wook, ele tá muito mais próximo do que é, por exemplo, o Yorgos, do que é um Train Dream, sabe? É muito mais um diretor de nicho, um diretor de, eu faço filmes dessa forma pra agradar determinado público, né? Mais cinéfilo, mais da academia e tudo mais. E aí você faz esse filme mais conceitual, porque o Park Chan-wook é muito conceitual. Ele tem formas de filmar e trilha sonora e temas muito particulares. Doido, né? É doido. Conceitual. A gente chama de conceitual quem é doido. E aqui em Train Dreams a gente tem essa coisa mais independente, mais da natureza, uma coisa mais onírica, tal, que literalmente, né, que tá lidando com sonhos e tal. Então acho que sairia muito mais Fórmula 1 pra entrar um Park Chan-wook, por exemplo, do que Train Dreams. Eu faria essa troca facilmente também, apesar de gostar de Fórmula 1, mas não tem nem comparação. Cara, e No Other Choice é muito bom o filme, cara. Eu jurava que ele ia figurar melhor aqui. Eu acho que ele não tá concorrendo nem a internacional, né? Não tá. Ele foi esnobado no... Nossa. Só tava no Critics' Choice. E é um filme, assim, a gente falando dessa pegada de ser um diretor mais nichado, é um filme muito palatável, assim, apesar de ser... É um filme muito palatável, assim, pro público em geral. Eu acho que ele sai muito bem. 4 indicações ao Oscar pra Train Dreams, Sonhos de Trem. A primeira indicação é Melhor Canção Original. Essa é aquela categoria que a gente vai ter dificuldade até de opinar, que é aquela categoria que tem uns 3 filmes que a gente não viu, né? Mas enfim. Gusta, Melhor Canção Original. Quais são as chances de Train Dreams? A gente tem Dear Me, da Diane Warren, de novo. O filme que fala de como a Diane Warren nunca ganha o Oscar,
O filme chama Diane Warren Relentless, a pessoa que sempre tá indicada e nunca ganha o Oscar. E não vai ganhar de novo. Golden, de K-Pop Demon Hunters. I Lie to You, de Sinners. Sweet Dreams of Joy, do filme Viva Verde, que eu não tenho a menor ideia que filme é esse. Gente, não existe. E Train Dreams, de Train Dreams. Quem vai levar? Não existe. Coitada, né? Coitada. Ela não vai ganhar. Train Dreams também não vai ganhar. Mas é Golden, né? We're going up, up, up. É isso. Não, só se ouviu essa música. Do ano, assim. Vai ser nato desse ano. Lucas, o que você acha? Você concorda? É da onde, Golden? K-Pop Demon Hunters. Demon Hunters. É um fenômeno, né? Não tem ninguém. Não tem um pai de criança que não tenha ouvido essa música. Não tem uma pessoa que tem uma criança na família. Também, vamos combinar, hein? Mas não ganha, não. Vai ser Demon Hunters. Essa aqui, viu? Eu não assisti o Guerreiros do K-Pop, eu deixei passar, assim. K-Pop entrega, Talvez eu veja até a premiação, mas tô bem por fora da música, pra falar a verdade. Bem por fora do que tá rolando com esse filme. Então eu apostaria em Sinners aí ainda, muito por... Nossa, amigo, falta sério. de informação. Falta uma criança na sua família aí pra eu te encher o saco ouvindo música de K-pop. Eu não consegui levar meu Corte, afilhado. Lucas odeia K-pop e acha que não deveria estar aqui. Agora vocês gostam de K-pop, né? Escuta todo dia, acorda ouvindo K-pop. Eu acordo ouvindo K-pop. Não, mas o que a gente... É porque a gente não fez episódio das guerreiras do K-pop, mas eu amei esse filme. Eu estaria aqui nas trincheiras defendendo ele, mas a gente não chegou nem... É incrível. Eu acho também que Golden vai levar, e eu acho que vai ser uma daquelas que vai ter menos BO, menos concorrência, assim. Se levar Sinners eu vou ficar feliz também, mas eu acho que Golden vai... Eu tenho quase certeza que Golden vai levar. Melhor roteiro adaptado. Lucas, vamos lembrar Bugônia, Frankenstein, Hamnet, Uma Batalha Após a Outra, Train Dreams. Tô pensando. Eu sei que eu já respondi essa pergunta, não lembro. Precisa? É uma batalha após a outra, precisa pensar não, vamos pra próxima. Cara, mas o roteiro adaptado, será? Quem já vai levar o filme, já vai levar diretor, já deve levar... Bicho, Uma Batalha Após a Outra vai levar uns 6, 7 Oscars. Vai, mas eu acho que é o mais forte mesmo. O Bugônia vai sair de mãos abanando, Hamlet também. Gosta, concorda? Vai ser Uma Batalha Após a Outra? Sim, eu acho que Frankenstein apanhou muito, né, assim, a crítica odiou Frankenstein, assim, né, no geral. Foi muito um graveto atravessado, assim, do Del Toro. Então, eu acho que no sentido de história, direção e tudo mais, o Del Toro não vai ter muita bola toda aqui. Eu acho que, assim, os mais inventivos seria Bugônia e Uma Batalha Após a Outra, porque são os dois roteiros que mais se diferenciam, que realmente trazem ideias novas, e a gente tá falando muito sobre isso aqui, né? Então, Train Dreams, eu acho que não traz ideias muito legais, diferentes. Eu ficaria ou com Bugônia ou com Uma Batalha Após a Outra. Mas Bugônia eu acho que não tem chance. Não, eu ficaria Bugônia mais por coração, assim, porque eu acho o roteiro de Bugônia muito bom, mas Uma Batalha Após a Outra é top. Melhor fotografia, cuidado agora, hein? Gusta, Frankenstein, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e Sonhos de Trem. Aí já tá o nosso prêmio, né? Porque a gente precisa levar uns 3 pro Brasil, e esse aí é o que a gente tem que conquistar. Esse eu torço pra Train Dreams, porque é simplesmente o que eu acho que o filme tem de melhor pra mostrar. Tinha que levar assim, apesar de que eu gosto muito da fotografia de Pecadores, a gente já falou aqui, eu acho que é uma das melhores, de longe, assim, disparado, e também tem todo um cuidado bem diferente, né, bem diferenciado. E eu gosto também bastante da fotografia de Marty Supreme, tá? Era uma coisa que, eu não sei se a gente comentou bastante no nosso episódio, mas o Safdie sabe muito bem como conduzir a duplinha ali de fotografia dele. A fotografia é incrível, aquela coisa suja, ruído, combina com o filme, eu acho esteticamente muito bem construído, Marty Supreme. Mas ficaria entre Train Dreams e Sinners. Cara, eu ficaria entre Train Dreams e Uma Batalha Após a Outra. Eu acho que são os dois mais fortes nessa categoria. Se Train Dreams for levar alguma coisa, o que merece é essa daqui. Essa é uma categoria meio complicada porque eu acho que é a única na qual Train Dreams tem alguma chance real. O Adolfo tá levando alguns prêmios na maratona e na corrida, mais aqueles prêmios ligados ao indie, mas tá levando prêmios. E a fotografia do filme se destaca. Lembra daquilo que eu falei? Eu tenho falado nas últimas semanas. Eu acho que geralmente quem leva a fotografia é quem se destaca, e é uma coisa que você percebe, assim. Ao mesmo tempo, existe um outro vínculo que geralmente quem leva a fotografia é quem leva melhor filme. Não sei porquê, não sei qual que é a conexão, mas costuma ser. Pode ser que Uma Batalha Após a Outra leve isso aqui, apesar de Pecadores, apesar de Sonhos de Trem, que tem mais destaque. Tá? Então a minha
torcida, e eu até vou pôr no bolão, vai ser pro Brasil, bora Brasil trazer, e não só porque é o Adolfo, mas porque eu tenho que seguir dentro da lógica que eu estabeleci, assim. Eu acho que a fotografia que mais se destaca, ela deveria ser a fotografia mais relevante, né? O filme tem espaço pra destacar, e essa arte, esse aspecto artístico dele, onírico, dá muita margem pra que a fotografia possa ser explorada de um jeito muito bonito. Então o filme acaba entregando muito pro Adolfo e vice-versa, né? O Adolfo entrega muito pro filme. Eu acho que ficaria muito feliz de ele levar. E, melhor filme, a opinião de vocês mudou de semana passada pra agora. Fechamos em uma batalha após a outra. No nosso último episódio sobre Oscar. Fórmula 1, né, que vai ganhar. É, certeza. É, sim. Então fechamos no nosso último episódio sobre Oscar, uma batalha após a outra. Vai levar melhor filme, né, gente? É, definitivamente. Não vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram Sonhos de Trem? O que acharam? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, e no TikTok, @meia_pantufa, para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Muito obrigado por estarem sempre com a gente, pessoal. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.